O texto, Quando Deus Muda o Placar do Jogo, de Hernandes Dias Lopes, é um devocional baseado no livro de Atos dos Apóstolos, que narra as maravilhas que Deus fez na vida da igreja primitiva. O autor destaca o episódio da prisão e libertação de Pedro, que foi um milagre extraordinário de Deus em resposta à oração da igreja, e tem como objetivo mostrar que Deus é soberano sobre a história e que Ele pode mudar as circunstâncias mais adversas em favor do seu povo. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. A reflexão descreve o contexto histórico e religioso em que Pedro foi preso pelo rei Herodes Agripa I, que queria agradar os judeus e perseguir a igreja. Também relata o milagre da libertação de Pedro, que foi acordado por um anjo e conduzido para fora da prisão sem que os guardas percebessem. É aplicado também profundos ensinamentos para a vida cristã, mostrando que Deus é fiel e poderoso para livrar os seus servos das aflições e que a oração é o recurso mais eficaz para enfrentar as dificuldades. A reflexão é bem escrita, clara e coerente. Hernandes faz uso de uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade teológica. Ele faz uso de citações bíblicas, ilustrações e exemplos para reforçar os seus argumentos. Ele também utiliza recursos retóricos como perguntas, exclamações e contrastes para envolver o leitor e despertar o seu interesse, além de um tom de encorajamento e esperança, convidando o leitor a confiar em Deus e a orar com fé. É relevante e atual, pois trata de um tema que diz respeito à experiência cristã em todos os tempos, a perseguição e a provisão de Deus, e mostra que a igreja sempre enfrentou oposição e hostilidade por parte do mundo, mas que Deus sempre esteve ao seu lado, protegendo-a e fortalecendo-a. Ele também mostra que Deus pode mudar o rumo dos acontecimentos quando parece que tudo está perdido, pois Ele tem o controle da história e dos destinos humanos. Ele ainda mostra que a oração é a arma mais poderosa do cristão, pois ela move o braço de Deus e traz respostas sobrenaturais. O texto é edificante e inspirador, pois revela o amor e o cuidado de Deus pelo seu povo. O reverendo mostra que Deus não abandona os seus filhos nas horas de angústia, mas os socorre com graça e misericórdia. Ele também mostra que Deus honra a fé e a perseverança dos seus servos, concedendo-lhes vitórias e bênçãos. Ele ainda mostra que Deus tem um propósito maior para a sua igreja, fazendo-a avançar na missão de levar o Evangelho a todas as nações. Fica o convite à reflexão e à ação, pois desafia o leitor a olhar para Deus como o seu refúgio e socorro bem presente na tribulação. O escritor mostra que Deus é tudo o que importa na vida do cristão, pois Ele é a sua vida, a sua esperança e a sua razão de viver. Ele também mostra que Deus espera do cristão uma atitude de confiança e obediência, seguindo os seus caminhos e cumprindo a sua vontade. Ele ainda mostra que Deus requer do cristão uma vida de oração constante e fervorosa, reconhecendo que tudo vem dele e para ele. O texto é uma excelente leitura para quem deseja conhecer mais sobre o livro de Atos dos Apóstolos e sobre o poder de Deus na vida da igreja. Tem-se aqui uma interpretação fiel e aplicada da Bíblia, trazendo luz e orientação para os desafios da caminhada cristã. A reflexão também é uma ótima fonte de motivação e consolo para quem está passando por momentos difíceis ou enfrentando perseguições por causa da fé. Hernandes Dias Lopes transmite uma mensagem de ânimo e fé, mostrando que Deus pode mudar o placar do jogo quando tudo parece perdido. Quando Deus muda o placar do jogo, texto de Hernandes Dias Lopes, Atos dos Apóstolos, é o livro que trata das grandes intervenções de Deus na vida da igreja. O extraordinário de Deus acontecia no ordinário da vida dos cristãos. Conversões abundantes, curas milagrosas e libertações inusitadas faziam parte da agenda da igreja. Apesar da oposição das autoridades religiosas e políticas, a igreja avançava com redobrado entusiasmo. A igreja estava para dar um passo decisivo de expansão, quando o rei Herodes Agripa I, para agradar os judeus, passou ao fio da espada o apóstolo Tiago, irmão de João, e mandou prender Pedro, num cárcere de segurança máxima.
A morte de Tiago e a prisão de Pedro eram uma clara evidência de que inimigos se unem quando se trata de perseguir a igreja. Os judeus não gostavam de Herodes, seja pela sua origem edomeia ou pela sua cultura romana. Porém, sem qualquer escrúpulo, se mancomunaram para derramar sangue e oprimir a igreja cristã. A situação era sombria. O poder eclesiástico e o poder político dominavam o pesado ambiente de perseguição. Apesar dessa providência carrancuda, porém, a igreja se pôs a orar a Deus em favor de Pedro. É digno de destaque que a oração é o recurso mais poderoso neste mundo. Quando os joelhos se dobram na terra, o braço onipotente de Deus é acionado no céu. A oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, e coisas extraordinárias acontecem na terra. Herodes Agripa I parecia supremo no controle da situação. Pedro estava algemado, sob 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Humanamente era impossível ao pescador galileu evadir-se dessa prisão de segurança máxima. Nenhum poder religioso ou político estava a seu favor. Porém, a igreja estava em oração por ele. Então, Deus vira a mesa da história e muda o placar do jogo. O Senhor enviou um anjo até a prisão na última noite, antes da execução de Pedro. Ele estava dormindo. O anjo acordou-o, deu ordens para ele se colocar em pé e vestir-se. O anjo acordou Pedro e fez os guardas dormirem. Tirou as algemas de Pedro e conduziu-o para fora da prisão, bem debaixo do nariz dos guardas, sem que eles nada vissem. Pedro foi poupado da morte e os guardas justiçados. Pedro viveu e os guardas morreram. Longe do vento da perseguição intimidar Pedro e pôr um ponto final em seu ministério, levou-o para novos horizontes, ampliando o seu trabalho missionário. A perseguição nunca paralisou a igreja. Prisões, açoites, feras e fornalhas jamais destruíram a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja acuada é, agora, a igreja mais despertada. O apóstolo prisioneiro é agora um missionário que cruza a fronteira e vai espargir a luz do evangelho em terras mais longínquas. Os inimigos queriam calar a voz da igreja, mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Herodes desceu a Cesareia e foi aplaudido como um deus pelos moradores de Tiro e Sidom, porque aceitou uma bajulação blasfema. O Senhor enviou um anjo para feri-lo e, comido de vermes, expirou. O opressor morre, o oprimido fica livre. Quem estava para morrer, viveu. Quem estava vivo, foi ceifado pela morte. Um anjo liberta Pedro das algemas. Outro anjo coloca as algemas da morte em Herodes. Deus vira o placar do jogo e a igreja avançou ainda mais, pois Barnabé e Saulo, que estavam em Jerusalém nesse tempo, voltam para Antioquia da Síria, levando o jovem João Marcos, para dar início às viagens missionárias pelas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Em vez da igreja fechar as portas por causa da perseguição, a igreja alargou as suas portas, avançou corajosamente, empunhando o estandarte do evangelho nas longínquas províncias do Império Romano e chegou até Roma. Ninguém pode deter a igreja de Cristo, nem fogo, nem feras, nem prisões, nem açoites. Em 3 séculos, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Deus mudou o placar do jogo. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve, que Deus te abençoe.